Fala pessoal, me chamo professor Pedro Campos e estamos aqui para darmos início à disciplina de matemática, certo? Estamos aqui no Instituto Sinapse para fazer você gostar dessa disciplina e acertar as questões no Enem. Nós iremos iniciar hoje com as noções de funções e este conteúdo é bastante importante, pois cai bastante no Enem, cai bastante nos vestibulares e você não pode perder nenhuma questão desse conteúdo. Então vamos dar início introduzindo este assunto. Queria apresentar para vocês, este meu amigo vai acompanhar essas aulas, esse se chama PC, tá certo? PC é um estudante, como você, e não gostava muito de matemática, certo? Não era acostumado com a disciplina, mas aí ele decidiu, nas situações do dia a dia, aplicar ou tentar compreender onde a matemática se encaixa aí nas situações da rotina dele. Em um certo dia, ele indo para a escola, ele sempre ia para a escola de bicicleta. E então, em um determinado dia, ele decidiu marcar o tempo que ele leva para chegar até a escola. E ele decidiu marcar esse tempo, como está aí no quadro, de minuto em minuto. Na sua bicicleta, ele observou que no primeiro minuto em que ele andou, ele conseguiu percorrer 500 metros. No segundo minuto, ele conseguiu percorrer 1.000, somado com o do primeiro e segundo. Já com 3 minutos, ele viu que a distância total que ele tinha percorrido era 1.500 metros. E com 4 minutos, ele percebeu que tinha andado 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros. E ele resolveu, então, criar algo que pudesse dar a ele a oportunidade de calcular em quanto tempo ele levaria para percorrer uma distância total, seja qual for a distância que ele quisesse percorrer. Em um segundo momento, ele parou no meio do caminho e decidiu comprar balas, bombons, em um determinado comércio. Nisso, chegando ao comércio, ele observou que o preço dos bombons, sempre de 1,20 a unidade, cresciam de uma maneira linear. Se ele comprasse um bombom, ele gastava 1,20. Se ele comprasse 2 bombons, ele já gastaria o dobro, 2,40. Se ele comprasse 3 bombons, era o valor respectivo a 3, ou seja, 3,60. Se ele comprasse 4, 4,80, 5, 6 reais. Ele pôde observar que nessas duas situações tinha algo de semelhante com aquilo que ele já tinha visto, estudado, que era o assunto de funções. Na primeira situação, ele pôde observar que a cada minuto que se passa, ele consegue percorrer 500 metros a mais da distância. Então ele montou essa seguinte equação. Ele viu que a distância é igual a 500 vezes o tempo. Ou seja, se ele multiplicar o tempo em minutos por 500, ele consegue saber a distância que ele consegue percorrer nesse determinado tempo. E na segunda situação, já também visto a respeito dos bombons que ele comprou, ele viu que o preço também crescia de maneira linear, assim como a distância que ele consegue percorrer pelo tempo. Obviamente, isso é corriqueiro, é da nossa rotina. Entendermos que dependendo da quantidade de bombons que nós compramos, sendo o mesmo valor, basta multiplicarmos o valor destes bombons ou de determinada coisa que estamos comprando pela quantidade que nós temos. Então, nós podemos observar aí a equação que ele montou, que o preço total que ele iria pagar pelos bombons seria igual a 1,2, que é 1,20 o preço de cada bombom, vezes a quantidade. Se nós pegarmos tanto a distância da primeira situação quanto o preço da segunda situação e considerarmos que essa distância e esse preço equivale a y, e que o tempo na primeira situação e a quantidade de bombons da segunda situação considerarmos como sendo um x, nós teremos essas duas equações montadas, que y é igual a 500 vezes x e y é igual a 1,2 vezes x na segunda situação. E o que tem a ver isso com função? É que diante dessas equações, nós podemos observar uma relação de dependência entre essas duas variáveis, tanto y quanto x. O y na primeira situação vai depender do x, ou seja, do tempo que ele leva para percorrer a determinada distância. Então, se eu tiver o x, se eu tiver o tempo,
eu consigo determinar a distância que ele percorreu. E a função vai tratar justamente disso, da relação de dependência entre duas variáveis, seja y e x, ou seja qualquer outras duas variáveis com letras diferentes, mas que determinam esta relação de dependência. Assim também na segunda situação, nós teremos que o y, ou seja, o preço que ele irá pagar por esses bombons, dependerá da quantidade que ele irá levar. Então, nessas duas situações práticas que nosso amigo PC pôde perceber na sua rotina, é que se desenvolve os conceitos de função. E é este conceito que nós iremos ver agora para entendermos como estabelecer essas relações de dependência entre essas variáveis. Começando pelo conceito, nós iremos falar sobre o alemão Leibniz. O alemão Leibniz foi o que primeiro trouxe o conceito, trouxe a palavra função. Ele apresentou cientificamente a palavra função, a palavra constante e a palavra variável dentro da ciência da matemática. Então foi ele que apresentou isso. A função como esta relação de duas incógnitas, ou seja, de duas variáveis, onde uma é dependente da outra. O conceito de constante, onde o próprio nome já se autoexplica. Se é constante, é algo que não varia. Então, é um elemento matemático dentro da equação que ele não vai variar. Geralmente um algarismo, seja natural, seja inteiro, seja racional, mas ele não irá variar. E as variáveis, como o próprio nome também já diz, se é variável, é porque dentro daquela função ela irá variar. E depende dessa relação entre x e y. Logo depois, o suíço Euler também trouxe a representação de uma função. O alemão Leibniz trouxe o conceito de função e o Euler trouxe a representação. E a representação, que talvez você já tenha visto em algum momento dentro da matemática, é essa. Ele trouxe a representação f de x. E o que isso quer dizer? O f vem de função e a função e o x dentro do parênteses representa aquela variável em que o resultado dessa função vai depender do valor que se encontra nesse x. Então, f de x é a função que está dependendo de x, dependendo da variável x. E nós iremos falar deste outro matemático alemão, Dirichlet, que escreveu a primeira definição de função. E qual é essa definição? Aí eu trago aí, vamos ler. Ele diz que uma variável y se diz função de uma variável x se, para todo valor atribuído a x, corresponde por alguma lei ou regra um único valor de y. Nesse caso, x denomina-se variável independente e y será a variável dependente. Resumindo esse conceito, ele diz que o quê? Que a função será aquela composição matemática, aquela equação onde nós teremos duas incógnitas, sendo o y e o x, e que para cada valor que nós atribuirmos a x, nós teremos um y correspondente. Voltando lá para o caso do nosso amigo, o PC, que nós conhecemos. Ele trouxe a situação da distância percorrida por ele de bicicleta, e ele queria calcular essa distância independente do tempo em que ele executasse esse pedalar, esse percurso. Então, nós vimos que a variável x naquela situação era o tempo. Por quê? O tempo ele é independente. Ele vai passar, independente do que aconteça, independente do que façamos, independente da situação, o tempo ele sempre vai correr, sempre vai passar. Então, isso independe de qualquer fenômeno, de qualquer situação. Essa é a variável independente. E, em contrapartida, nós temos o y, que já é a distância. A distância agora é a variável que depende da variável independente, que é o tempo. A distância só vai ser, uma determinada distância, só vai ser se eu estiver determinado tempo. Ou seja, com o tempo de 1 minuto, eu tenho uma determinada distância. Com o tempo de 2 minutos, eu já não posso mais ter a mesma distância do que eu tinha com 1 minuto. Agora eu terei uma distância maior, porque essa distância variável dependente depende dessa variável x, que foi o tempo. Assim como é o caso dos bombons. O preço do bombom independe de qualquer coisa. Sempre vai permanecer aquele preço. É a variável independente, não é isso? A quantidade que nós iremos comprar.
Agora, o y, que é o valor que ele vai pagar por essas balas, vai depender da quantidade de bombons que eu levar. Então, a variável independente é a quantidade e a variável dependente vai ser o valor, que vai depender dessa quantidade. Dentro desse conceito de funções, nós iremos agora considerar os estudos do conjuntos, para nós entendermos basicamente como funciona a função dentro dos conjuntos. Então, consideremos primeiramente um conjunto A, onde dentro desse conjunto eu tenho 0, 1, 2 e 3. E um determinado conjunto B, que eu tenho menos 1, 0, 1, 2 e 3. Dentro desses dois elementos, dentro desses dois conjuntos, do contexto desses dois conjuntos, o que é a função? A função, como foi contextualizado no conceito anterior, eu tenho duas variáveis, onde uma é dependente e a outra é independente. E essa independente é que vai ditar as regras, vamos dizer assim. É a independente que vai determinar o valor dessa variável que é dependente a ela. Então, dentro desses dois conjuntos, analisando esse contexto de conjuntos, o que nós teremos de função? Nós teremos uma determinada lei ou uma determinada equação em que eu atribuindo um determinado valor desse conjunto, eu vou conseguir chegar ao valor de um segundo conjunto, que é o caso desses dois de A e B que nós vamos citar agora. Então, se eu tivesse uma lei ou uma equação onde prevalece duas incógnitas, sendo x e y, onde o x pertence ao conjunto A e o y pertence a B. Como que eu poderia associar um conjunto ao outro? E aí é onde nós iremos ver o primeiro exemplo. Então, associando cada elemento do conjunto A, onde nós iremos considerar que cada elemento do A é x e cada elemento do B é y. Então, associando cada elemento a elemento x a elemento y, tal que a lei seja y igual a x mais 1. Então, eu trouxe um exemplo de uma função. Aqui é uma função, y igual a x mais 1. Como identificar que isso é uma função? Eu tenho uma variável, y, que é igual a x mais 1. Ou seja, para qualquer valor atribuído a x, eu vou ter um y correspondente. Então, o x é a minha variável independente e o y a minha variável dependente. Dessa forma, considerando esses dois conjuntos, se o meu x é a variável independente, eu vou considerar primeiro os elementos dele, ou seja, como está aí desenhado, o conjunto A. Nós temos 0, 1, 2 e 3. E o que nós iremos fazer agora? Iremos substituir aqui no y, só marcar aqui para vocês. Nós iremos substituir nessa função o x por cada um dos valores que estão aqui no conjunto. Então, se nós iniciarmos com 0, nós teremos, substituindo o x aqui por 0, será 0 mais 1. Então, quando o meu x for 0, o meu y vai ser 0 mais 1, que corresponde a 1. E aí, por isso que nós temos a seta aqui, ó, do conjunto A ao conjunto B, onde o 0 está com uma seta direcionada a 1. O que isso corresponde dentro do conjunto? É que o 0, a minha variável independente, quando substituída na função, tende a dar um resultado a 1 em y. No segundo caso, quando eu tenho x igual a 1, eu substituo na função, novamente, o x igual a 1, e aí eu terei 1 mais 1, ou seja, o y vai ser igual a 2, como está aqui no conjunto B. Na terceira situação, pegando o número 2 aqui no conjunto A, nós teremos o quê? 2 substituindo lá será 2 mais 1. Então, o y vai ser igual a 3, que também está no conjunto B, como a gente viu aqui em cima, ó, inicial. Essa é a consideração inicial. Quando nós pegamos agora o 3, substituindo lá na função, nós teremos que x é igual a 3, mais 1, 4. Ou seja, para x igual a 3, o y correspondente é 4. Mas se nós prestarmos atenção aqui no conjunto B, nós não temos o elemento 4 dentro dele. Ou seja, este elemento não está dentro da função, não atende à função quando considerado os conjuntos A com esses elementos e o conjunto B. Dessa forma, nós temos esse quadro aqui montado, que quando x é 0,
nós temos, aqui está 1, certo? Corrigindo aqui. Quando nós temos que o x é igual a 1, o y vai ser igual a 2. Quando o x for 2, nós teremos que o y é igual a 3. E quando o x for 3, nós não temos um correspondente em y, certo? Vamos agora para o segundo exemplo. Nesse caso agora, do segundo exemplo, nós temos a função y igual a x ao quadrado menos 2x. Nessa situação, diferente da primeira, que nós tínhamos apenas o x em um dos membros, nós temos agora em dois membros aqui o x. No caso, y igual a x ao quadrado menos 2 vezes x. Dessa forma, nós iremos considerar novamente os dois conjuntos e nós teremos a seguinte situação. Para cada x, nós iremos substituir novamente na função e acharmos o y. Lembrando que todas as vezes iniciaremos substituindo primeiramente o x, certo? Não podemos iniciar substituindo o y lá no lugar da função. Então, no conjunto A, onde o x pertence ao conjunto A, nós iremos iniciar pelo primeiro, 0. Substituindo aqui na função 0 ao quadrado, 0, menos 2 vezes 0, também 0. Portanto, o x no conjunto A corresponde ao 0 do conjunto B. Na segunda situação, o x igual a 1. Nós teremos 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. No caso, 1 ao quadrado, 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Então, 1 menos 2, menos 1. Então, o correspondente a 1 do conjunto A é o menos 1 do conjunto B. Substituindo 2 aqui. 2 ao quadrado dá 4, menos 2 vezes 2, 4. Então, nós teremos 4 menos 4, 0. Podemos perceber que no conjunto B, o elemento 0 do conjunto B, ou seja, esse y, corresponde ao x tanto igual a 0 quanto x igual a 2. E por fim, substituindo o x por 3, nós teremos 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes 3, que é 6. 9 menos 6, 3. Portanto, o x no conjunto A aqui igual a 3 corresponde ao y igual a 3 do conjunto B. Assim sendo, diante desses exemplos, nós podemos trazer a definição que nós utilizamos atualmente de função. Nós vimos alguns conceitos que foram desenvolvidos ao longo da história, e este é o conceito mais completo que nós temos a respeito da função, e que é baseado nestes exemplos que nós acabamos de resolver. Que dados dois conjuntos não vazios, A e B, que foi o caso anterior, um dos exemplos, dois conjuntos A e B, onde não eram vazios, todos os dois tinham elementos, uma relação ou correspondência que associa a cada elemento x, que pertence ao conjunto A um único elemento y, pertencente a B. Isso é que recebe o nome de função de A em B. É uma função em que os elementos de A, que são as variáveis independentes, vão determinar um conjunto B de variáveis dependentes a elas. E algo muito importante aqui, que eu vou grifar nesse momento para você não esquecer. Que, dados dois conjuntos não vazios, uma relação que associa cada elemento de x a um único elemento de y. Portanto, se existir dois conjuntos, A e B, em que um único elemento de x está associado a 2y, isso não é considerado função, porque o conceito diz que a função é quando existem dois conjuntos, A e B, onde existe uma relação que associa cada elemento de x a um único elemento de y. Ou seja, no caso anterior, nós vimos que existem situações em que nós temos um elemento y que está associado a 2x. Isso pode ser função. Mas quando eu tenho o contrário, a recíproca não é verdadeira. Quando eu tenho um x associado a 2y, isso não corresponde a uma função. E aqui nós adentramos a notação de função, que é justamente esse símbolo que você está vendo aí. F, os dois pontos, com A e a setinha em B. O que isso quer dizer? Todas as vezes em que você vê isso em uma questão, em um determinado enunciado, quer dizer função de A em B. O que isso representa? É que existe uma função
onde os elementos de B, ou seja, a setinha apontada de B, dependem de A. Então, essa setinha aí corresponde a uma dependência, onde o A é o elemento que determina o elemento B. É o elemento em que o B é dependente a ele. E aí nós adentramos ao conceito que é mais utilizado. Se nessas funções o y pertence a B e o x pertence a A, nós podemos substituir aqui nessa função, onde tem o A e onde tem o B, nós podemos substituir por x e y. Dessa forma, se nós temos aqui na notação que a função é de A em B, ou seja, os elementos de B dependendo de A, nós teremos que y, que é de B, vai ser igual a uma função que depende de x. Esses parênteses quer dizer que a função está dependendo de x. Esta é a variável em que o y depende.